Olá pessoal, Juliano Goulart aqui. E da última vez que eu postei um vídeo, em repercussão desse vídeo, eu recebi uma série de perguntas. Realmente teve muita gente. Eu acho que eu recebi mais de 20, talvez até 30 e-mails de pessoas que estão começando o negócio ou querendo começar um negócio, perguntando sobre investimento e perguntando sobre como levantar capital, né? E é uma pergunta que, na verdade, bastante gente tem dúvidas. E eu ia responder individualmente a esses e-mails, falando exatamente, cobrindo aquelas dúvidas, né? Que são dúvidas extremamente válidas, mas eu resolvi fazer um vídeo, né? Ao invés de responder uma por um, eu resolvi fazer um vídeo respondendo essas perguntas, justamente porque pode ser uma dúvida que você também tenha. Então, no vídeo de hoje a gente vai cobrir um pouco mais a fundo investimento anjo, né? Então a gente vai sair um pouquinho de investimento como um todo, né? Como geral, né? Aqueles rounds, aquelas rodadas mais elevadas, e focar um pouquinho em investimento anjo, aquele investimento que vai de 150 mil a 800 mil reais. Startups receberam um valor completamente incrível nesses últimos anos no Brasil, tem aumentado a cada ano o número de investimentos e também o valor, né, desses investimentos, o total de dinheiro investido em startups está cada vez maior no mundo inteiro e inclusive no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2018 o Brasil fechou com 1,3 bilhões de investimentos em startups. Isso é um número oficial. Enfim, isso aqui a gente está falando de dólares, né? Então você pode fazer a conta, você vai chegar muito provavelmente a 5 bilhões e pouquinho, mais 5 bilhões de reais investidos em startups no mercado de startups iniciantes, né? Empresas iniciantes, empresas escaláveis dentro do mercado brasileiro. 2019 vai bater recorde de novo, isso é um fato. Ou seja, a gente está vendo uma curva mais ou menos assim de investimento. E inclusive uma notícia muito boa para o Brasil é que a SoftBank, né, para quem não lembra, a SoftBank muito provavelmente hoje em dia o maior investidor com certeza de empresas de tecnologia no mundo, e eles acabaram de lançar um fundo de 5 bilhões de dólares para empresas da América Latina. E obviamente o Brasil é o maior país da América Latina, sem dúvida nenhuma, vai se beneficiar muito disso, né? Mas enfim, né? Juliano, por que as startups estão recebendo tanto dinheiro assim, né? O que está acontecendo com o mercado? É simples. Eu falo isso o tempo inteiro, né? Se você ainda não percebeu isso, está na hora de você perceber. O mercado do futuro é um mercado escalável, é um mercado onde a tecnologia está envolvida. Quando eu falo de tecnologia, não necessariamente um componente de software, mas qualquer empresa que tem um produto inovador e que pode escalar, né? Em geral, sim, tecnologia vai ter um papel importante dentro disso, software vai ter um papel importante dentro disso, mas a gente está falando de empresas escaláveis de uma maneira geral. Então o Brasil tem atingido recordes de investimentos e o motivo disso é, obviamente, porque investidores estão cada vez prestando mais atenção no mercado de startups. E isso, a tendência é continuar a crescer, pelo menos nos próximos 10 anos, acho que bem mais que isso. A gente vai ver empresas de tecnologia recebendo cada vez mais dinheiro e cada vez mais investidores, pessoas que têm dinheiro, de repente de indústrias antigas, né, como petróleo, como, sei lá, fazendas, né, fazendeiros, e pessoas que têm muito dinheiro. Essas pessoas estão cada vez mais olhando para startups e pensando como é que eu posso investir numa startup e ganhar muito lá na frente. E só voltando um pouquinho, eu não vou repetir o que eu falei lá naquele vídeo anterior. Se você não viu aquele vídeo anterior, corre lá, assista no meu canal do YouTube. Mas só reprisando um pouquinho aqui, reforçando um pouco aqui, por que é que o investidor anjo coloca dinheiro numa startup, numa empresa de tecnologia? Simples, porque ele pode potencialmente ganhar muito dinheiro lá na frente. O que acontece é isso aqui. O investidor anjo coloca um dinheiro e ele ganha o que a gente chama de equity, né? Porcentagem da empresa. Mas no fim das contas, por que o investidor coloca dinheiro numa startup? Porque ele vai receber um percentual daquela empresa, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas basicamente é isso. O investidor anjo coloca um dinheiro na tua empresa e em troca ele recebe uma porcentagem. Mas Juliano, como é que eu calculo, como é que eu sei quanto a minha empresa vale? E essa é uma ótima pergunta, principalmente se você está numa fase pré-dinheiro, né? Vamos explicar como é que funciona um pouquinho isso daqui para você entender aonde você tem que colocar os pés. Para começar, normalmente uma empresa de tecnologia vai ser avaliada entre 10
a 20 vezes o seu faturamento anual. Tá? Vamos colocar aqui faturamento anual. Isso é uma média, gente. Tem empresas que são avaliadas bem mais que isso, tem empresas que são avaliadas até... É raro, menos que 10 é bem raro. Mas, enfim, fica aqui uma média para você ter pelo menos uma noção de onde a tua empresa estaria aqui. Então, vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui. Se a tua empresa está faturando, de repente, 50 mil mês, 50 mil mês, ela vai ter um faturamento, ou seja, um faturamento de mais ou menos 600 mil, 600k, né? 600 mil ano. Então, significa que a avaliação dela vai variar entre 6 milhões e 12 milhões de reais. Essa vai ser a avaliação dela. E aí você tem o que o investidor vai colocar de dinheiro em troca de uma porcentagem. Então, por exemplo, o investidor vai querer colocar aqui, sei lá, 600 mil. Vamos imaginar que a tua avaliação seja de 6 milhões e o investidor anjo vai colocar 600 mil. Ele vai pegar, nesse caso, isso aqui vai ser o equivalente a 10% de equity, né? Vou escrever aqui para você saber. Que, nesse ramo, né? No ramo de startups em geral, mas principalmente de investimento, a gente usa muito em termo em inglês, né? É assim que funciona, acabou sendo trazido, levado para o Brasil esses termos, né, essa operação toda, então acabou sendo mais fácil manter os nomes em inglês mesmo, é uma maneira de todo mundo se entender, acaba sendo em inglês. Então a gente vai usar bastante expressões em inglês aqui, e eu vou estar sempre traduzindo, né, sempre explicando um pouquinho o que significa. Então, equity significa porcentagem, e o investidor vai pegar a porcentagem que for relativo ao investimento que ele está colocando. Se ele está colocando 600 mil e a tua empresa vale 6 milhões, ele tem 10%. Se ele colocar 1 milhão, 1 milhão e 200 mil, ele vai ter 20%. Juliano, então ele coloca o dinheiro que ele quiser e ele ganha a porcentagem que ele quiser? Claro que não. Isso é uma negociação entre investidor e fundador, e CEO, né? Enfim, fundador da empresa, né? Ou os fundadores da empresa. Se você tem, por exemplo, uma startup, né? Você está faturando de novo aqui, você está faturando 50 mil por mês, e aí você tem uma avaliação aqui no mínimo de 6 milhões, vamos imaginar que essa seja a sua avaliação, mas você não quer 600 mil porque você não precisa de 600 mil. Vamos imaginar, tá? Eu não vou explorar o porquê que você não precisaria de mais que isso, mas vamos deixar só por um cenário fictício aqui. Você não precisa de 600 mil. Você não é obrigado a vender 10% da empresa. Você pode falar, não, eu não preciso de 600 mil, eu preciso só de 300 mil. Sei lá para quê? Para contratar gente, para investir em alguma coisa e tal. Então, você, ao invés de 10% da empresa, você vai estar vendendo 5% da empresa. Então, isso vai variar bastante da negociação e de quanto dinheiro você precisa. Mas tem um outro aspecto desse panorama aqui que entra em jogo também, que é o quanto a sua empresa pode valer, o que a tua empresa pode fazer dentro do mercado. Se você está explorando um mercado completamente novo ou falando de um produto enfim, né, bem inovador, com uma atração, né, que a gente chama muito grande, ou seja, você tem condições de entrar muito rápido no mercado e toda vez que você entra no mercado com mais força, você consegue adesão de clientes e adesão do teu público, ou seja, o teu produto tem uma força muito grande, e essa avaliação pode passar disso. Isso vai ser muito comum quando a gente fala de avaliação pre-revenue, né, que a gente chama que é pré-faturamento. E esse caso é um caso que eu queria abordar em separado, né? Muita gente está pensando em começar uma empresa agora, eu sem dúvida recomendo você empreender no cenário digital, mas quando a gente fala de aporte numa fase de pré-faturamento, é sempre um pouco mais raro, tá? O normal é você receber aporte quando você já está tendo faturamento. Juliano, então é raríssimo eu conseguir aporte antes do faturamento? Sim, eu diria que talvez não raríssimo, mas pelo menos raro, né? Para você receber investimento antes de sequer faturar um tostão, você precisa ter um produto que esteja tracionando, né? Aí a gente usa muitas vezes essa palavra tração, né? Tracionar, né? O verbo tracionar. Enfim, você precisa ter um produto que está tracionando muito bem, né? Você quer ver um exemplo disso? Um exemplo de empresa que fez isso? Trello. A Trello, que é uma ferramenta de
de gerenciamento de tarefas, né, basicamente, de processos, ela levantou aporte antes de faturar um tostão. Outra que levantou também foi a Pipefy, de um amigo meu, Alessio Alionso, de Curitiba, inclusive. A startup está mandando muito bem, levantaram, já comentei sobre eles algumas vezes, eles acabaram de levantar 40 milhões de dólares de aporte, agora já com faturamento, né? Mas eles levantaram a primeira rodada deles, inclusive eles levantaram, se eu não me engano, me corrija, Alessio, se não for o caso, mas eu acho que eles levantaram as primeiras três rodadas, né? A gente chama de rodada de investimento. Então, as primeiras três rodadas de investimento, eles levantaram sem ter faturamento ainda. Mas por quê? Porque o produto deles estava mandando muito bem. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que significa, Juliano, o produto está mandando muito bem se não tem faturamento. Ora, né, no caso deles, eles têm, no início principalmente, era mais parecido com o Trello, uma ferramenta de gestão de tarefas, né? Então, o que significa isso, né, mandar muito bem? Significa que eles começaram do zero, com 0 clientes, e começaram, mesmo tendo plano só gratuito, a aumentar a base deles de clientes. E foram aumentando assim num nível realmente impressionante. Então, de repente, aqui chegaram até 2.000 clientes, aqui chegaram até 4.000 clientes, ninguém pagando, tá? Ninguém pagando. E aí chegaram no momento em que foram levantando aporte. Por que o investidor coloca dinheiro nesse caso? Obviamente porque ele está fazendo uma aposta, é uma espécie de aposta. Ele não sabe ainda, pelo menos ele não tem a certeza absoluta, se aquele produto vai vingar, se aquela empresa vai vingar. Mas tudo indica que sim. Tudo indica que no momento em que aquela empresa virar a chave e começar a cobrar pelos seus planos, tudo indica que ela vai conseguir níveis muito bons de faturamento. Imagina que, sei lá, você tenha 4.000 clientes, no momento em que aí você tem um plano de $10, tá? Dólares por usuário, né? E vamos imaginar que cada empresa tem um só usuário, só para fim de exemplo. Então, você tem 4.000 clientes, no momento que você virar a chave para o plano pago, você perde 50% da sua base, tudo bem, você fica com 2.000 clientes. 2.000 clientes pagando 10 reais ao mês, a gente está falando de 20k, não é isso? 20k mês, né? Estou errado? Acho que está certo. 20 mil dólares mês. Não é grande coisa, né? Na verdade não é grande coisa, mas é uma conversão muito boa. E aqui, de repente, você começa... Eu lembro, se eu não me engano, eles estavam chegando a 50 mil usuários. Eu posso estar enganado nessa métrica, tá? Mas eles tinham, tipo, muitos usuários. Talvez 50 mil usuários no total. Não só empresas, né? Mas usuários em si. Cadeiras, que a gente chama, né? Operadores dentro do sistema. Então, eles tinham, sei lá, 50 mil. Então, se você vira a chave, você coloca, para arredondar de novo aqui, você coloca 20 mil... vezes 10 por pessoa, você já vai a 200 mil reais, 200 mil dólares de faturamento. É um baita faturamento para o início de startup. Então, é uma espécie de aposta que o investidor faz. E aí, o bom disso é que, para o investidor e para a startup, né, quanto menor for o faturamento daquela empresa e quanto menor for a ciência por trás do faturamento dela, ou seja, quanto mais difícil for prever o faturamento inicial dela, mais arriscado é. Vamos lá, vamos desenhar aqui uma escala para mostrar um pouquinho o que eu estou querendo falar. Isso aqui é o nível de risco. É o nível de risco, tá? E isso aqui menos dinheiro. Vamos colocar aqui menos dinheiro, né? Então, quanto maior o risco, menos o dinheiro que você vai colocar dentro da startup. Ora, se você está colocando dinheiro no momento onde aquele dinheiro é mais arriscado, você vai colocar menos e normalmente você vai pegar mais equity, né, mais porcentagem da empresa. Então, quanto maior o risco, menos dinheiro proporcionalmente, né, você vai colocar enquanto investidor. É muito fácil você colocar em investimento, você colocar dinheiro numa startup, numa empresa que já está faturando na casa dos milhões, que já está num outro momento e tal, e que já não tem tantas chances de perder dinheiro, né, ou de não conseguir grandes resultados. Então é muito mais fácil. Então a valoração da empresa é muito maior. Nesse momento aqui, o investidor ainda tem
vantagem em relação a isso, porque a empresa não sabe ainda, ela não provou para os investidores que ela vai ser uma empresa muito lucrativa. Acha-se que ela vai ser, mas ela ainda não provou. Então, nesse caso, o investidor pode chegar e falar, não, eu vou colocar, de repente, $1 milhão, mas eu vou querer, sei lá, 5%, ao invés de ter que colocar, sei lá, 5 milhões por 1% se você já estivesse em outro patamar. Entendeu aqui como fica o equilíbrio? Mais ou menos desse tipo. Mas vamos lá. Voltando ao caso, né? Obviamente, é possível levantar aporte antes de sequer faturar, mas é importante que o teu produto, né, que a tua empresa esteja performando bem. É importante que você esteja mostrando resultado, mesmo que ainda não financeiro. Beleza, agora que a gente tem isso já compreendido como funciona, né, e como funciona essa questão de levantar aporte antes de sequer tá faturando um tostão, agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de conhecer o investidor anjo e os passos que você vai ter em relação, na sequência, com esse investidor. Então vamos lá, o primeiro item aqui seria conhecendo o investidor. Conhecendo o investidor. E esse passo aqui é um pouquinho, eu expliquei um pouquinho disso lá atrás quando eu falei naquele outro vídeo, que a melhor maneira de você conhecer o investidor é através da tua própria rede. Se você tem uma rede grande, principalmente, explore essa rede, pergunte para pessoas, de repente essas pessoas conhecem o investidor anjo, alguém que trabalha nesse segmento, né, de fundos de investimento, e ele pode te apresentar e de repente vai ser uma introdução mais calorosa, né, onde você vai ter mais chance de falar com esse investidor de uma maneira efetiva. Mas se não for o caso, o que você pode fazer é ir para eventos de startups, eventos de investimento, mas principalmente eventos de startup, eventos de tecnologia também, né? Onde você vai encontrar investidor, porque justamente eles também estão lá atrás de startups interessantes para investir. Esse é o trabalho do investidor. Se ele funciona, se ele é um investidor profissional, esse é literalmente o único trabalho dele. Achar startups e fazer todo o processo de investimento numa startup. Então ele precisa estar ali no mercado, ele precisa também, o esforço que você faz para conhecer o investidor vai ser o mesmo que ele está fazendo do outro lado, ele vai tentar descobrir aquelas startups, depende muito do segmento dele, tem investidor que trabalha com rounds, né, rodadas que a gente chama mais elevadas, mas quando a gente fala de investidor anjo, ele vai estar ali entre 150 mil e 800 mil, então ele vai estar atrás de startups que estão começando. E para achar startups que estão começando, ele não pode simplesmente abrir o Google e procurar startups que estão começando muito boas. Não, ele tem que realmente ir nesses eventos, ele tem que conhecer pessoas, eles têm que perguntar para as pessoas, você conhece alguém que seja interessante? Conhece alguma startup que seja legal, que você possa me apresentar? Esse é um trabalho que ele também vai estar fazendo. E aí, num evento desses, ou através da introdução da apresentação de algum amigo ou conhecido, você finalmente conhece aquele investidor e começa o papo com aquele investidor. E aí você vai ter que ter uma coisa que a gente chama no mercado digital, no mercado de startups, de pitch deck. O que é um pitch deck? Né? Eu vou até colocar aqui como um dos itens. Pitch deck. Pitch deck nada mais é do que uma apresentação, tá? A gente poderia facilmente traduzir como apresentação, mas o termo usado de novo nesse mercado é pitch deck. E o que é o pitch deck? Né? Ele vai mostrar uma apresentação que mostra não só o que a tua empresa faz, mas ele, em geral, vai mostrar alguns dados um pouco mais sensíveis. De repente, quantos usuários estão sendo engajados na tua plataforma, né? Na tua startup, qual o nível de performance financeiro, se já existe algum, muitas vezes você vai mostrar também qual o caminho, né, a trajetória, né, de crescimento. De repente você tem uma previsão assim e a tua previsão é isso daqui, né, acelerar um pouquinho mais. Então você mostra um pouquinho das previsões, das projeções da tua empresa, mas obviamente isso aqui é uma startup, né, você não tem grandes números para mostrar. Mas você vai mostrar quem é essa startup, qual é a missão dela, qual o problema que ela está resolvendo, né? Normalmente você vai inclusive dividir o pitch deck em problema que você está resolvendo, a solução que você está, quer dizer, o problema que existe dentro do mercado, a solução que você está trazendo e no fim das contas como você vai fazer para monetizar aquela solução.
E outra coisa que é muito importante também é o time. Investidores ligam bastante para o time precisa ser bom. Então apresente dentro desse pitch deck, que na verdade é um PowerPoint, são slides no PowerPoint. Dentro disso, tenha certeza de que você está apresentando, faça com que a apresentação dos teus fundadores seja boa, né? E seja clara e seja interessante, para que o investidor tenha interesse ali, né? Ele realmente, os investidores buscam um time que seja sólido, um time que saiba onde está atuando, que conheça o mercado e que tenha condições de inovar dentro dele. O próximo passo dentro desse relacionamento vai ser uma coisa que a gente chama de business plan, né? Planos de negócio. Planos de negócio. O business plan vai dizer um pouquinho daquelas projeções, né? E o que você vai fazer com aquele dinheiro que você vai receber. E é importante nesse momento que você tenha uma noção de quanto a tua empresa vale. Se ela não tem faturamento, é muito mais difícil de prever. Mas, de novo, né? Isso acontece muito, existem muitos casos onde isso acontece. Pelo menos da empresa não ter ainda faturamento, né? E está buscando aporte. Receber o aporte já é um pouco mais complicado, mas isso acontece bastante. E no momento onde você não tem faturamento, você vai precisar dizer um pouquinho por que ela vale aquele tanto. Ora, porque ela tem condições de chegar nesse nível de faturamento em X tempo, porque ela tem condições de causar uma disrupção dentro daquele mercado e, portanto, derrubar alguns concorrentes, né, que já faturam tanto. Isso dá um pouquinho da métrica que o investidor está procurando. Enfim, o business plan, na verdade, ele não na minha opinião, ele não é tão importante assim. Investidores que estão investindo em empresas numa fase inicial, na minha opinião, pelo menos os bons investidores, vão ligar um pouco menos para isso e ligar um pouco mais para isso e o time em si, né? A solução que você está trazendo e o time em si. A próxima etapa, né? Vamos imaginar que você passou a se conhecer o investidor, se apresentou, foi uma relação legal, vocês se conheceram, combinaram de repente de tomar um café para você apresentar o pitch deck para ele, você apresentou o pitch deck para ele, mostrou como a tua empresa funciona, quem são os fundadores, quem está envolvido no projeto. Depois você foi lá e mostrou o business plan, que já é um pouquinho mais de informação, né? Agora, se o investidor topar, você estiver querendo e o investidor também estiver querendo, vocês vão passar para a próxima fase, que é falar de dados bem mais sensíveis e começar a conversar sobre uma coisa que a gente chama de term sheet. Já vou falar disso. Mas aqui, normalmente, você vai assinar uma coisa chamada, em português termo de confidencialidade, né? Em inglês seria Non-Disclosure Agreement, termos de confidencialidade, ou seja, nenhuma das partes pode falar, pode expor o que está dentro do que for conversado, né, nas próximas reuniões. Uma vez que isso aqui foi assinado, vocês vão passar por uma coisa chamada, quer dizer, isso aqui é um trabalho que o investidor normalmente vai fazer, que é chamado de due diligence. Isso aqui é interessante porque nesse momento é onde o investidor, de uma certa forma, coloca à prova tudo aquilo que você falou. Porque uma coisa é você falar, não, eu fiz isso, a minha projeção está essa, até agora eu estou faturando isso, etc, etc. Você vai colocar todas as suas informações dentro desses dois quesitos, pitch deck e business plan, mas agora esse cara aqui quer prova. O investidor quer uma prova disso. Ele não quer mais só uma informação jogada num slide, num PowerPoint, ele quer a prova. Então, ele pode contratar uma empresa terceirizada, quando a gente fala de rodadas grandes, né, de rodadas de, sei lá, 16 milhões, 20 milhões, com certeza o investidor, o fundo de investimento, já tem ali meio que contratado uma empresa terceirizada que vai fazer uma verificação, uma validação daquilo que você está dizendo. Então ele vai olhar a tua contabilidade, ele vai ter acesso aos documentos da tua contabilidade, ele vai ter acesso ao teu banco, né, as informações do teu banco, as extratos bancários que comprovam que aquilo que você falou realmente é verdade, e também vai comprovar se as tuas projeções são tão corretas, né? Ele vai fazer uma análise mais criteriosa em cima disso. Então, uma vez feito o due diligence, você vai passar para o term sheet, que é onde as partes decidem fazer negócio. E ao assinar isso, você está se comprometendo com o investidor de que você vai aceitar o investimento dele, e o investidor está dizendo, ok, agora eu vou me organizar para fazer esse aporte em você, assegurando, né, tudo que está dentro do contrato.
E essa é a outra parte que vai ser extremamente importante, que é agora as cláusulas, né? Cláusulas do contrato. E aqui, gente, vou até deixar só como cláusula. E aqui é muito importante você saber o que você está fazendo. Porque investidores, em geral, vão ser investidores profissionais. E eles sabem o que eles estão fazendo, né? Eles estão acostumados a fazer isso. Eles assinam desse, pelo menos, sei lá, dependendo do investidor, às vezes até 3 vezes por mês, né? Então, é importante que você, enquanto fundador, enquanto dono da empresa, saiba o que está acontecendo e saiba o que está no contrato. E agora eu quero falar para vocês de algumas cláusulas que normalmente causam dúvida, que os empreendedores normalmente não conhecem e que impactam muito na trajetória da tua empresa nos próximos meses e nos próximos anos. E a primeira dessas cláusulas que a gente pode falar é a tag along. De novo, são expressões em inglês, né? Mas vamos lá. Essa cláusula é bem comum, dificilmente você vai entrar num term sheet, você vai entrar num contrato com o investidor sem ele ter colocado essa cláusula aqui. E o que essa cláusula permite é que acionistas minoritários, em geral os investidores, possam sair da empresa numa eventual venda de ações. Então, vou dar um exemplo concreto disso. Imagina que você esteja agora querendo vender a tua participação, imagina que você tenha, sei lá, 90% das ações e agora você queira vender 20% ou 30% das suas ações para um novo investidor. Exemplo, ou simplesmente vender para um amigo as suas ações. Esse investidor ele tem direito de entrar nessa negociação com essa cláusula aqui. Porque poderia ser arriscado, né, para o investidor entrar e simplesmente não ter esse direito, porque em qualquer negociação ele seria minoritário e ele poderia ser abandonado em termos de venda, né? E de repente, inclusive, você pode vender todas as suas ações, você fala, de repente, agora quero sair da empresa, você vende os seus 90% de ações para um concorrente, por exemplo, para uma outra empresa, e aquele investidor fica simplesmente, né, ele fica deixado para trás de uma certa forma porque ele não teve o direito de vender junto com a tua venda. Então, para isso existe o tag along. Não é uma cláusula ruim, é uma cláusula que protege o investidor. Outra cláusula que é muito comum aqui em term sheets, né, em contratos com investidores, é o que a gente chama de drag along. E o que é isso, Juliano, drag along? Drag along é o direito de acionistas majoritários de forçar um acionista minoritário a vender as suas ações no caso de uma venda. E por que essa cláusula existe? Porque você, enquanto fundador, pode, de repente, sei lá, imagina que você foi diluído ao longo do processo, né? Você foi perdendo ações ao longo do processo, foi recebendo investimento e tal, mas você tem, sei lá, 40% das ações e os investidores num total, junto com pessoas da empresa que receberam a porcentagem, tem 60%. Ou seja, se tem 40%, a empresa, os outros têm 60%. E surge uma grande venda. De repente a Microsoft quer comprar a sua empresa e está colocando ali 2 bilhões de dólares, mas você, por algum motivo, você não quer vender. Você fala, não, eu não vendo as minhas ações e tal, só que a Microsoft só vai comprar se ela puder comprar tudo da empresa, né? Ter o controle total da empresa. Nesse caso, para não empacar essa venda, para permitir que a empresa possa ser vendida nesse caso, a cláusula drag along pode ser acionada, forçando aquele acionista minoritário a se desfazer das suas ações dentro dessa venda instituída dessa maneira. Outra coisa que você pode achar dentro de contrato com investidores é o que a gente chama de, aqui vai variar um pouco o nome, mas em geral, equity para pool, né, ou porcentagem para pool. Agora, o que significa isso, né? Significa que dentro do contrato você pode ter pré-estabelecido uma porcentagem especificamente para funcionários da empresa. Você não precisa dar essa porcentagem logo de cara. Você inclusive pode passar a vida inteira da tua startup sem dar equity, sem dar porcentagem para ninguém, mas essa cláusula estabelece que você pelo menos tem salvaguardado uma porcentagem que pode ser, sei lá, vamos colocar aqui 10%, pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser 1% até. Mas ela garante uma reserva de ações para que você possa dar para funcionários da empresa. E por que você daria
porcentagem para funcionários da empresa? Ora, para reter esses funcionários. De repente você tem um desenvolvedor que é muito bom, de repente você tem uma pessoa de marketing que é muito boa, de repente você tem uma pessoa de vendas que é muito boa, de repente você tem um diretor que você contratou que é muito bom e muito efetivo. Qualquer que seja o papel daquele funcionário dentro da empresa, uma forma de reter essa pessoa é dando equity, né, dando porcentagem, porque aí ela se torna muito mais engajada. Ela vai estar ganhando, quanto mais a empresa valer, mais ela pode receber numa situação de venda da empresa. E a minha empresa passou por isso. A minha empresa teve todas essas cláusulas aqui, só para ilustrar para vocês. A gente passou por todos esses processos. Inclusive demos equity para funcionários de empresa. Então, esse processo é um processo comum. No Vale do Silício, principalmente, é muito importante você dar percentual para funcionários da empresa, justamente para ter certeza de que eles vão continuar contigo e vão continuar agregando dentro da empresa. Em vários casos no Vale do Silício e também no Brasil, quando uma empresa é vendida por um valor muito alto, né, obviamente, funcionários que começaram dentro da empresa e que receberam um percentual dela se tornaram do dia para a noite milionários. Né? O cara, de repente, tinha, 1% do Facebook. Esse cara virou, quase um bilionário. Né? Então, para você ter uma noção de como esse jogo funciona. Outra coisa que se deve achar, não é 100% dos casos, mas em geral é importante para o investidor colocar isso. Você vai achar também nos contratos com investidores uma coisa chamada prorata, direito de prorata. Né? E o que é o direito de prorata, Juliano? Direito de prorata é quando você concede ao investidor, ao acionista, né, de repente minoritário, enfim, ao investidor, o direito de colocar mais dinheiro na empresa em próximas rodadas de investimento. E por que isso é feito dessa maneira? Porque aquele investidor, se ele não colocar mais dinheiro numa próxima rodada, ele pode ser diluído. Né? Quando a gente recebe uma rodada de investimento, a gente emite mais ações, né? Então aquele cara passa a ter menos ações, uma porcentagem menor, não menos ações, mas uma porcentagem menor de participação na empresa. E para que ele possa evitar isso, ele pode de repente ir lá e colocar mais dinheiro. Imagina que esse cara colocou 500 mil numa primeira rodada e ficou com 10%. E numa próxima rodada você recebe um aporte de 4 milhões. Esse cara vai ser diluído. Agora eu não sei fazendo a conta quanto ele vai ficar, mas ele, de repente ele vai ficar com, ao invés de 10%, ele vai ficar com 2%. Não sei, mas enfim, vai ficar com 2%. Mas ele não quer ficar com 2%, ele quer de repente ficar com pelo menos 5%. Então, nesse caso, ele pode colocar grana também, colocar dinheiro, 1 milhão para conseguir chegar nos 5% que ele deseja estar. Pelo menos você está oferecendo para o investidor o direito de colocar mais dinheiro para que ele continue tendo uma relevância na empresa. É para isso que serve o direito de prorata. Outra coisa que você vê bastante, isso já é bastante comum, é o que a gente chama de direito de não diluição. Dependendo, não diluição, direito de não diluição. Dependendo do investidor, esse cara com certeza, se for um investidor mais profissional e estiver investindo numa empresa que tem um futuro brilhante pela frente, ou enfim, uma empresa que, inclusive se a empresa tiver risco de não ganhar dinheiro, também é importante colocar isso. Porque o que isso faz isso permite com que o investidor receba ações bônus para não ser diluído caso a empresa venha a fazer o que a gente chama de down round, né? Que é um down round nada mais é do que uma rodada menor. Quando você recebe rodadas de investimento, normalmente o interessante, o melhor é que você faça assim, né? Minha empresa aqui vale 3 milhões, então eu recebi tanto. Agora a minha empresa vale 9 milhões, recebi tanto. Agora a empresa vale 20 milhões, recebi tanto. O que pode acontecer, às vezes, é que de repente a empresa está valendo 9 milhões, mas ela não consegue entregar os resultados corretos, de repente até diminui o faturamento e passa de 8 milhões para 7 milhões. Nesse caso, a gente chama se essa empresa levantar aporte nesse estado aqui, quando ela desceu, né, quando ela desceu, ela está fazendo um down round, porque ela vai pegar dinheiro numa valoração menor. Né? Então, o que acontece nesse caso?
o investidor que investiu no momento anterior, ele tem direito a receber ações bônus para compensar por esse down round aqui. Mas tem uma outra coisa por trás desse down round aqui, por trás dessa cláusula de não diluição, que é um pouco de evitar a má intenção de um possível fundador. Imagina, vamos lá, imagina que você tenha pegado 1 milhão de investimento e agora a tua empresa está crescendo, você não diminuiu de faturamento, mas mesmo assim você vai lá e quer pegar um novo investimento por um valor bem menor. Por má intenção, você poderia inclusive colocar como eu vou pegar $1 por 30% da minha empresa. Seria extremamente mal intencionado, né? Seria visivelmente mal intencionado. Mas dentro de um mundo possível, você poderia falar, não, eu dou 30% da minha empresa por $1. O que vai acontecer com esse cara aqui, com esse investidor? Ele vai ser bem diluído, em função disso daqui, numa artimanha do fundador. Para evitar isso, se isso acontecesse, esse cara aqui teria direito a receber várias ações para continuar tendo bastante relevância na empresa. É uma forma de você lidar com uma eventual má intenção do fundador, tá? No Shop Agreement, essa é interessante, né? Vamos lá, No Shop Agreement, traduzindo seria o não direito de ir à venda, né? de ir para o mercado, não direito de... Enfim, resumidamente, significa que o investidor não pode, nem o investidor... Em geral, isso está mais direcionado para o fundador, né? Mas, enfim, isso pode ser feito para os dois lados também. Em geral, o que isso diz é que tanto o investidor quanto... Mas vamos lá, principalmente o fundador. O fundador não pode conversar com outros investidores naquele período pré-determinado. Então, agora é importante que você saiba, no momento que você estiver assinando isso, é importante que você saiba que isso aqui não pode ser longo. Você não quer assinar um No Shop Agreement com um investidor de 1 ano, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai colocar aqui, isso aqui vai ter uma média de 30 a... sei lá, vamos colocar 30, 90 dias no máximo, tá, gente? No máximo 30, 90, no máximo 90 dias. Porque isso aqui simplesmente trava um pouco a tua capacidade de negociar a tua empresa. E esse cara, mal ou bem, ele ainda pode ter, em algum momento, em algum momento da transação, ele pode não efetuar a transação por um motivo, sei lá, um motivo qualquer. Então é importante que você não assine isso durante um tempo muito grande para não se comprometer. Mas tudo bem, o cara se comprometeu a fazer o aporte na tua empresa, você vai respeitar aquele No Shop Agreement de 30 quanto menor esse tempo, melhor, né? Mas durante esse tempo, o que acontece é que você está proibido de falar com outros investidores e negociar a tua empresa com outros investidores. Faz sentido, é justo, o cara já combinou de colocar o dinheiro ali na tua empresa, você abre as mãos e faz, beleza, eu vou esperar esse processo aqui, e isso também normalmente está dentro do term sheet. Outra coisa que é muito comum, isso você vai ver em praticamente todos os term sheets, todos os contratos, né, com investidores, que é o direito de primeira recusa. Direito de primeira recusa. E o que isso concede ao investidor é o direito de ser oferecido aquelas ações, em caso de venda, primeiramente do que os outros. E por que isso é feito dessa maneira? Imagina que você queira vender parte das suas ações, 10% das suas ações. Ora, você pode vender para uma pessoa que o investidor não necessariamente queira que entre. Ou, enfim, de repente o investidor simplesmente quer aquele percentual que você está vendendo. Nesse caso, ele tem direito de... Você precisa oferecer primeiro para ele, para aquele investidor ou para aqueles investidores, para depois oferecer para pessoas que não estão naquela rodada de investimento. Então, esse direito de primeira recusa é muito importante para o investidor, justamente porque no momento em que ele é oferecido aquelas ações, ele pode falar, opa, não, peraí, eu quero esses 10% que você está vendendo, ou simplesmente falar, não, beleza, tudo bem, pode vender, eu não tenho interesse nessas ações. Bom, é isso, gente, essas são as cláusulas que você vai encontrar aqui a gente foi realmente num nível relativamente profundo
do investimento anjo, né? E falando um pouquinho dessas cláusulas aqui para cobrir realmente o que você precisa saber antes de assinar um contrato com o investidor. E, aliás, antes mesmo de começar uma conversa mais séria com o investidor, né? Saiba isso daqui antes de você começar a negociar, assim você vai ter muito mais poder, porque você detém conhecimento do que pode ou que não pode ser feito dentro de um contrato. Investimento anjo, levantar investimento anjo requer trabalho, demanda tempo, pode te consumir aí desde 3 meses a 1 ano de trabalho, né? Enfim, de ficar procurando ali, conversando e tal. Consome tempo, consome energia, mas obviamente é um caminho que a maioria das startups acabam tomando, justamente porque é difícil você escalar um negócio rapidamente sem ter o fundo necessário para fazer isso. Então a minha recomendação para você seria sim, em quase 95% dos casos ou mais, levante aporte sim, comece com investimento anjo, que é o momento onde você vai conseguir levantar um fundo menor, dando um pouco menos da tua empresa, mas saiba o que você está fazendo, saiba o que está em jogo, saiba quais as cláusulas que podem ser colocadas aqui e não aceite cláusulas que estejam muito fora disso daqui, porque senão você corre grande risco de comprometer a tua própria permanência na empresa, né, lá na frente, quando a empresa estiver performando bem. Tá legal? Espero que tenha ajudado, espero que isso esclareça essas dúvidas. Com certeza, das pessoas que me mandaram as perguntas, tá esclarecendo, eu estou cobrindo todas as dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, me manda e eventualmente eu vou te responder por e-mail ou, quem sabe, de repente até gravar um outro vídeo falando sobre aquele detalhe específico. Um grande abraço e até a próxima.